Olá, meus amores, muito boa tarde. Como é que está essa tarde para vocês? Tá boa? Eu espero que sim. Mau tempo, boa cara, tem que ser assim. E já estamos em pleno verão, não parece, mas estamos de olha, e há de se passar o verão, e há de vir o outono, a gente não deve aquecer a cabeça. O que devemos sim é cuidar-nos, pelo amor de Deus, cuidem-se, tá bem? Não se fiem que não há perigo. Há perigo, sim, senhor. Ainda não estamos todos com as nossas duas vacininhas tomadas. Olá, Maria Rosa, Maria Pratas, tudo bem com vocês? Ainda não estamos com a vacininha tomada totalmente, portanto, vamos com cuidadinho, tá bem? Olho, nunca tão bem dito, olho. Olá, Fernandinha, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Ô Maria, quando é que tu vens a Portugal pra gente comer uma pizza feita pela Maria? Ela faz umas pizzas, ela para fazer pizzas é boa. Agora para mandar o chocolate da Suíça ainda não mandaste. Ai, que alegria. Pois é, pessoal, com essa história das máscaras, as pessoas agora andam muito com os olhos, tá vendo? Com os olhos, só aparecem os olhos. Até nós parecemos umas bailarinas de dança do ventre, com aquelas coisinhas aqui a mostrar os olhos e a fazer assim, que é tão giro. E é uma forma de nós darmos um pouquinho mais de valor do olhar e aprender a ver nos demais pelo olhar o que as pessoas nos querem dizer. E nós também, que estava tão em desuso o olhar, a gente falava e pronto, estava tudo resolvido. Hoje temos que falar com os olhos e aprender a ler nos olhos dos demais tudo aquilo que pode nos beneficiar. Sim, porque há uma coisa que é verdade. A boca pode mentir, mas os olhos dificilmente consegue uma pessoa mentir ao mesmo tempo com a expressão do olhar e com o que diz. Isso é assim. É muito difícil a gente muitas vezes ver o que as pessoas sentem mesmo no coração. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu sim já tive a experiência de estar assim num lugar grande, movimentado, e sem querer cruzar os meus olhos com alguém, e por incrível que pareça, sentir por essa pessoa uma empatia ou atração, como vocês queiram chamar, e de repente nós e essa outra alma ficamos alguns momentos unidos pelo olhar. Diariamente vivemos imaginando como é que vai ser aquele rapaz, como é que é aquela menina que está namorando com meu filho. Diariamente vivemos imaginando como será essa ou aquela pessoa, com a qual, em dado momento, nos cruzamos nessa longa caminhada da nossa vida. Certamente, vocês já ouviram expressões como os olhos são o espelho da alma. Sabem por quê? Porque os olhos são considerados universalmente o símbolo do entendimento, o símbolo da sabedoria. Muitas vezes imaginamos algo de uma maneira, porém quando vemos com os nossos olhos, é quando realmente entendemos
a realidade da situação. Os olhos sempre foram uma energia pouco usada pela humanidade e representam, desde o início da humanidade, a clara evidência em nós, os humanos. Em muitas culturas orientais, os dois olhos são, respectivamente, o Sol e a Lua, sendo o olho direito o Sol e o esquerdo a Lua. O Sol corresponde à atividade, ao futuro. A Lua, já por si, representa a passividade e o passado. Juntos, conseguem perceber, os dois olhos juntos, conseguem perceber melhor a nossa vida e unificar as nossas ideias. O olhar é muito importante, gente. O olhar é uma ferramenta na comunicação entre as pessoas, principalmente entre os seres humanos. E não só. Quantas vezes um gato ou um cão olha para ti e tu instintivamente diz: o que é que tu queres? O que é que queres? Passa algo. Sem querer, nós falamos, interagimos com eles, porque os olhos falam. O olhar foi utilizado por grandes líderes políticos e religiosos com métodos muito próprios deles, que utilizavam os olhares como primeiro contato e assim desenvolver a comunicação com os seus seguidores. Vocês não têm ideia e nem imaginam e nem prestaram atenção muitas vezes nas imensas maneiras que existem de olhares. Olhar de relance, olhar fixo, olhar vazio, e cada um representa o seu poder. E não é preciso perdermos muito tempo, pois basta um simples olhar e aprendemos muito sobre a pessoa e a personalidade de quem nos está olhando. O olhar pode demonstrar sentimentos que uma pessoa oculta por si. Quantas vezes uma pessoa gosta de si, mas não sabe transmitir: eu gosto de ti. Mas com o olhar, há qualquer coisa que nos cativa no olhar daquela pessoa, porque aquela pessoa está dizendo com os olhos. E com o poder do nosso olhar, podemos atrair ou afastar uma pessoa. Estudiosos afirmam que quando fitamos nos olhos outra pessoa, podemos deduzir as suas opiniões ou até mesmo as suas intenções. E é verdade. Com o tempo, quando a gente aprende a olhar e escovilhar o olhar de outra pessoa, nós aprendemos tanto dessas pessoas. Quando estamos com medo, o nosso olhar denuncia que estamos com medo. Quando estamos apaixonados, é a mesma coisa, se nota aquela nossa cara de parvo. Quando estamos mentindo ou falando a verdade, nossa expressão ocular traduz toda a essência do nosso sentir, do nosso fazer e do nosso pensar. Quando o amor bate na nossa porta, mudamos
o discurso, mas o olhar não consegue mudar o discurso. Às vezes a pessoa diz, não, eu já não gosto mais. Mas se a gente olhar para a pessoa, vemos que a pessoa ainda ama aquela outra. E é uma relação, o olhar é uma relação tão forte com a pessoa que nós percebemos a raiva de uma pessoa. Procuramos suavizar o nosso tom quando vemos que o interlocutor está com raiva. Então, se eu gritar, a cara dele está com raiva. Olha o olhar dele. Então, vamos suavizar a nossa forma de falar para aquilo não ir a mais, para acalmar a situação. Se detectamos simpatia, prolongamos o assunto, falamos com as pessoas, sorrimos e assim por diante. Podemos usar o poder dos nossos olhares para o bem e para o mal. Incrível, não é? Pois é. Como tudo na vida, o olhar tem que ter personalidade. Afinal, o nosso olhar pode entrar dentro da pessoa com quem estamos falando. Hoje em dia, através das redes sociais, o olhar via internet se tornou das principais formas de comunicarmos e falarmos com outras pessoas que depois poderá se tornar uma amizade ou não. Já repararam quantas conversas estabelecemos sem sair de casa ou encontrar alguém pessoalmente? Nesse momento de pandemia, é fantástico, foi uma mais-valia para todos nós, mas apesar da facilidade que temos em fazer amizades, análises de psicólogos comprovaram que não existe nada melhor no mundo do que o velho olho no olho, pessoalmente. Realmente o contato visual mexe com os nossos sentimentos e envolve estímulos que precisam de ter mais atenção de nós, mais concentração, mais memória e mais emoção. Portanto, quando conversar com alguém, fite os seus olhos na outra pessoa, mas principalmente nesta zona aqui. Aqui entre as duas sobrancelhas. Quando fale com alguém, não olhe nos olhos, olhe aqui. Isso por quê? Porque se você olhar nesta zona de cá, assim você estará fora do ângulo da influência dessa pessoa. Exemplo, você sabe que aquela sua tia é complicada e sempre está com aquelas pragas e com aquelas confusões. Fale com ela à vontade, mas não olhe nos olhos. Olhe aqui, que a partir daqui, aqui ela não consegue lhe pôr quebranto, ela não consegue nada, porque está fora do ângulo dos olhos. Nunca fique, outra coisa, cabisbaixo quando fala com alguém. Encare as pessoas sem exceção. Isso demonstrará que você é firme e que é decidido e que não tem medo de nada. Encare, enfrente. Baixar os olhos é se submeter a outra pessoa. Outra coisa que jamais devemos fazer é desviar o olhar. Isso porque podemos passar a imagem de que não estamos interessados no que a pessoa falou, ou ainda pior, que fomos apanhados numa mentira. O desviar o olhar, estamos nós duas conversando e de repente você está falando comigo e eu começo a olhar para o lado. O que significa? Você vai dizer,
ela está se borrifando naquilo que eu estou dizendo. Ou aquilo que eu estou dizendo mexeu com ela, porque ela tem o rabo preso. Muito cuidado. Pior que isso ainda, são as pessoas que te olham de rabo de olho. Aquele olhar assim, de rabo de olho. Porque podem transparecer que são desconfiadas ou curiosas excessivas. Ou seja, aquela pessoa que chega do teu lado, está descrevendo e a pessoa de rabo de olho vai ver o que você está escrevendo. Portanto, há tanta coisa que você pode descobrir com o olhar que vocês não têm noção. E normalmente somos vistos negativamente pelos demais se fizermos isso. Nós temos que ser determinados, limpos, educados e sinceros com o olhar. Muitas vezes, quando a minha filha era pequena, eu falava e ela não olhava e dizia: é mala educação uma pessoa falar e a outra não olhar. Isso não se faz. Se alguém se dignou a falar comigo, quanta coisa que uma pessoa tem durante o dia, o tempo que ela tem, que pode falar com quem quer que seja. Por que ela não te olha nos olhos? Mala educação. Não teve educação. A pessoa olha, sim, o que é que você quer? Papapá. Outra, que é muito comum. Eu agora não, por causa da pandemia, não frequento restaurantes quase nenhum. Mas antes frequentava, era dia sim, outro também. Eu vejo às vezes as pessoas pedirem a comida e não se dignam a olhar ao empregado. O empregado de mesa, ele não tem feridas no corpo. É um ser humano que está fazendo o seu trabalho. Ou só quem tem canudo na mão é que vale? Não. Oh, meu querido, o que é que temos hoje de comer? Tá. E conversar com ele. Por que não? Eu já vi pessoas, né? Eu quero um bitoque e meia de vinho. Se eu fosse empregada, dizia: desculpe, eu não entendi. Eu quero um bitoque e meia de vinho. Eu não entendi. Eu quero um bitoque e meia de vinho. Agora eu entendi. Falta de educação. Se você falar com quem quer que seja, você é enfermeira, e diz: olha, dona Maria, eu vou lhe aplicar a injeção. E a dona Maria está lá. Dona Maria, eu vou lhe aplicar a injeção, eu vou lhe fazer o curativo. Se ela não olhar, você gostaria? Não. Quando você vai ao cabeleireiro, você gostaria que a cabeleireira não te atendesse? Olhem as pessoas. Respeitem os demais como você quer ser respeitado. Ninguém é superior a ninguém. Vai daí que por essas pequenas coisinhas, muitas vezes, as pessoas morrem sozinhas. Porque não conseguem fazer amizades. E por que não conseguem? Porque não conseguem encarar as pessoas. O olhar é muito importante. Bom dia, olhar nos olhos. Por que não? Vai cair pedaço? Vais morrer? Vai ficar mais pobre? Vai perder o teu título de doutor? Não. Olhe nos olhos. Sejamos mais humanos. Seja determinado, limpo com o olhar. Enfim, faça no seu dia a dia que ele se transforme num dia a dia com mais firmeza, com mais confiança naquilo que você faz. E quase sempre será recompensado. Quando as pessoas te olham nos olhos, ou você olha nos olhos delas, há uma empatia que em qualquer momento as pessoas: olha, há tanto tempo que não passas por aqui, já senti a sua falta. Por quê? Porque você fosse dos poucos iluminados que teve a educação suficiente de olhar na pessoa
um pequeno sorriso e pedir o que queria. Não custa nada. Não pagas mais caro, mas uma coisa é certa, és melhor atendido. E finalmente o mais importante, sorria sempre com os olhos. Vocês nem imaginam o bem que faz a vocês próprios sorrir com os olhos. Ensaiem em casa, ponham a máscara, vão para frente do espelho, façam olhinhos, aprenda a olhar, e verão que logo, logo a diferença que você vai notar, porque a imagem que você vai transmitir é de tranquilidade, de simpatia, gostosa. E o retorno que você vai ter será ótimo para sua evolução positiva frente à sociedade em que você vive. Existe algo incrivelmente poderoso no nosso olhar. Dizem que os olhos são a única parte do cérebro que está diretamente exposta ao mundo exterior. E é verdade. Quando olharem para alguém nos olhos, você vai estar muito mais perto da alma desse alguém. O olhar é algo fascinante, encantador e às vezes até perturbador, mas sempre com poder. É um mistério, é uma revelação, ao mesmo tempo é algo sublime, pois é com o olhar que carregamos o arquivo das nossas lembranças. Quantas vezes vemos algo e dizemos assim, uma vez estive num lugar parecido, porque o olhar vai direto lá no nosso cérebro, no nosso computador e vai buscar aquilo tudo. O falar, o escrever, o dialogar tem muita importância, porém muitas vezes escrevemos maravilhosamente bem, mas não sabemos transmitir aquilo que escrevemos. Muitas vezes falhamos quando queremos transmitir um sentimento, a nossa forma, pelo motivo que seja, por insegurança, por vergonha, qualquer outro motivo. E acabamos por ter falta de expressão. Simplesmente porque existe um espaço no mundo entre o que falamos e o que tu escutas. Se eu disser para ti, olha, eu tenho uma peça muito linda, que ela tem uns zircônios à volta e ela é protetora, é muito bom para usar. Você pensou e disse, ela tem uma coisa que eu vou usar e me vai proteger. Porém, por exemplo, se eu pegar a peça e disser, olha, eu tenho essa peça que é protetora e ela tem cristais de zircônio ali encastrados e ela é toda talhadinha e bababá, bababá, bababá. Os olhos vão ver e vai nascer uma outra interpretação daquilo que eu falei. Nem sempre corresponde à realidade aquilo que imaginamos sem olhar. Quantas vezes dizem, eu conheci um rapaz loiro de olhos azuis. Então, a imaginação é príncipe encantado, cavalo branco, loiro com os olhos azuis. Lá vai ele. E de repente tu chegas lá, realmente é um rapaz loiro com olhos azuis, mas de príncipe, coitadito, ainda está na etapa do sapo. E então que entra a linguagem do coração, a linguagem dos olhos, que podem nos fazer entender ou aumentar qualquer outra forma de linguagem. Dizem que o olhar é a janela da alma, uma expressão tão repetida e tão verdadeira. É que os olhos transmitem o que se passa
na essência de nós próprios. Mesmo quando a boca diz o contrário. Eu já disse há pouco. Tu podes dizer, eu não gosto de ti. Mas a pessoa olha nos teus olhos e vê, você está magoada comigo, mas você ainda gosta de mim. Juntem todas as palavras, todos os gestos, as mímicas. Ainda assim, um olhar trará para vocês mais informações contidas do que todas essas juntas. É no poder do olhar que encontramos a janela para a nossa real e verdadeira essência e valor. Quando dizemos algo com o nosso coração, é através do olhar que os demais vão reconhecer que estamos transmitindo pelo órgão central e emotivo do nosso corpo. Quando dizemos com a razão ou racionalidade, também é pelo nosso olhar, que as pessoas nos veem e acreditam que as nossas palavras são verdadeiras, são reais, pois estão conectadas virtualmente conosco. Realmente um olhar vale por mais de 1000 palavras. É verdade também. Portanto, meus amores, vamos aprender a falar com os olhos e principalmente entender os olhares dos demais. Tudo será uma questão de prática. Se conseguirem, podem ter a certeza que terão uma vida mais fácil e mais poder de proteção. Estamos falados? Vamos colocar a partir de hoje em frente a um espelho e vamos começar lá a nossa dança do ventre particular? Muito bem. Como eu disse, os olhos servem para bem e servem para mal. E o pior que pode haver é uma pessoa com força no olhar para nos colocar um mal-olhado. Mal-olhado não é nem mais nem menos que invejar algo que nós conseguimos e os demais não conseguem. Então, eu vou pôr daqui a 5 minutos aqui, eu vou pôr um pequeno vídeo falando desses fios. Esses fios são fios que me vieram da Turquia, eles são ou prata ou dourados, né? Não é prata, a nossa prata, isso não são. E esses fios possuem ali, meio que escondido, como vocês podem ver, o olho turco, que é protetor contra a inveja e o mal-olhado. Além disso, vem junto a ele uns pequenos, como é que eu diria, zircônios, que nos dão força, energia e vigor. Essas peças muito boas para usar, tal como eu estou usando uma que eu tenho aqui, em outro formato, são muito boas para usar porque quem olha pensa que é uma joia, uma bijuteria. Porém, no fundo, o trabalho dela é nos proteger. Portanto, olho no olho, muito juizinho e nos vemos quinta-feira, se Deus quiser.